Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre história do Brasil, liberdade, economia e educação. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Rafael Ávila, um dos idealizadores desse projeto, desse podcast, e hoje a gente está aqui com um especialista em várias áreas. O Sidney Buller-Kauer, professor de História, bacharel em Teologia, atuando no Ministério desde 2007, quase 20 anos já. Está aqui hoje para bater um papo sobre política, sobre economia, sobre educação. Sidney, deixar para você se apresentar aí, né? Eu sei que tem um currículo aí muito vasto, né? Alguns livros aí escritos, é um escritor já. Prazer estar aí contigo nessa noite aí para a gente poder conversar. Prazer é meu, Rafa, estar aí junto contigo. Graças a Deus tenho tido a oportunidade de atuar aí em várias áreas e hoje estamos aqui para bater esse papo, ter essa conversa gostosa. Então, Sidney, vamos lá. A gente está aqui com alguns assuntos para a gente poder conversar. E eu queria começar a gente falando sobre o que aconteceu no assassinato de Charlie Kirk nos Estados Unidos. Queria saber aí o que você pensa sobre, qual que é a sua opinião. A realidade é que a gente está vivendo dias aterradores, né? Dias que as coisas estão meio que saindo do controle e as pessoas elas estão indo para um extremismo muito, muito além daquilo que a gente poderia imaginar, né? Então, esse assassinato do Charlie Kirk, que era assim um evangélico, um cristão, também tinha a sua forte exposição política, né? Ele acendeu aí uma luz vermelha mesmo, de que do jeito que as coisas estão hoje, não dá para continuar. Sim. Alguma coisa tem que acontecer. Né? E acho que esse é um dos motivos da nossa conversa. Alguma coisa tem que acontecer. E tu vê o seguinte, esse assassinato do Charlie Kirk, você acha que ele segue uma linha parecida, por exemplo, com o assassinato do Miguel Uribe, por exemplo? Na Colômbia, assassinado também um militante, um ativista da direita, mas não tão ativo no meio cristão, né, como Charlie Kirk era ativo. Você acha que o assassinato do Charlie Kirk, ele segue mais para uma linha política ou ele segue mais para uma linha política e religiosa? A tua opinião? Eu acho que as duas coisas, né? Vai para o lado tanto político como religioso. Sim. Mas especialmente ele vai para um lado onde as pessoas elas vão perdendo a capacidade de dialogar, de perceber o diferente, sabe? Em vez de tentar ter uma conversa inteligente, uma troca de valores, partir realmente por uma intolerância, por um extremismo. Eu sou contra a violência, eu sou contra esse tipo de atitude. Eu acho que a gente pode conversar e resolver as coisas por meio da inteligência humana que é tão bonita. Eu vejo assim que hoje está crescendo cada vez mais o sentimento de revanchismo. Então assim, muito pelas pessoas mais da parte da esquerda, né? Assim, é um sentimento do tipo assim, eles, né, são os meus opressores, vamos dizer assim, então eu vou me vingar deles e vou, né, tipo assim, na cabeça da pessoa que, vamos dizer assim, que assassinou Charlie Kirk, ele vai combater o ódio que ele está sendo vítima com um outro tipo de ódio. Então, né, dizendo assim, tornando mal por mal. Tentando apagar fogo com fogo. Exatamente, né? Tem aquele, né, até o pessoal fala bastante sobre o fogo nos racistas, né? Muita gente usa esse termo para poder justificar o seu racismo inverso, o seu ódio, né? Mas foi muito interessante que a esposa dele, quando ela falou eu perdoo, ela mostrou o que seria a nossa essência, porque a sociedade ocidental ela é baseada nessa cultura judaico-cristã. Então, quando ela diz eu perdoo, ela mostra a nossa essência de pagar o mal com o bem. É que está inclusive em Romanos, né, onde Paulo falava, né, não torneis mal por mal, porém vencei o mal com o bem, né? A gente não vai gerar uma transformação daquilo que nos oprime, fazendo de volta aquilo que foi feito com a gente. Né? É justo ao contrário, a gente precisa gerar uma transformação. Então, perfeito. A gente tem, por exemplo, agora, né, acontecendo aí, na realidade não agora, né, desde 2009, 2015, praticamente um genocídio lá na Nigéria, onde muitos cristãos estão sendo assassinados. Tem gente que chega a falar números um pouco absurdos aí de 100 mil pessoas. Eu acho que esses números estão um pouco inflados. Eu ouvi falar sobre 62 mil já. Então vítimas eu acho confirmadas já. Que estão um pouco inflados. Mas mesmo assim, meu Deus, isso é totalmente incabível.
Inaceitável. Inaceitável, sim. Agora, isso não nos dá o direito de, como cristãos, a gente querer ir lá e matar eles também. Não é dessa forma que a gente funciona. Quando não existe perdão, o ser humano tem a tendência de fazer a mesma coisa que foi feita com ele. Tem a tendência de repetir a mesma coisa. E como eu fico pensando sobre dentro da política, né, num país que está tão polarizado como o nosso, né, e que a violência está ficando cada vez mais cotidiana, como é que nós vamos fazer para poder passar essa mensagem, sendo que existe hoje, infelizmente, dos dois lados, a gente pode falar assim sem problema nenhum, e isso é o extremo, isso aí é a exceção, né, e a gente torce para que continue sendo a exceção, né, ou desapareça, enfim, que são as pessoas que odeiam, né, que odeiam aqueles que discordam delas. Tipo, por exemplo, assim, né, infelizmente a gente viu casos ali de pessoas desejando a morte de políticos que pensam o contrário delas aqui no Brasil já. Está ficando muito comum com essa polarização. E como é que a gente vai chegar nesse momento, sabe, onde a gente vai conseguir comunicar isso para as pessoas de que não é pelo revanchismo, mas é pelo amor, é pelo respeito, pelo diálogo, né, pela conversa que a gente vai conseguir achar um modo da gente ter um país pacífico, um mundo pacífico, né? É todo um processo de transformação. Na realidade, uma paz completa é muito utópico, né? Porque o mundo sempre viveu em guerras. A gente teve agora alguns anos um pouquinho mais tranquilos, mas o mundo sempre viveu em guerras. Porque existem pensamentos diferentes, existem pessoas diferentes. O que nós temos que entender é o seguinte: como a gente vai andar para frente como nação se cada um puxar para um lado? Se cada vez que troca um governo, um destrói o que o outro conquistou, o que o outro fez, e está sempre um lutando contra o outro. Nós temos que achar uma forma, não de ter inimigos, mas de debater ideias, né? De debater ideias. E não só aqui no Brasil, mas o mundo está estranho com toda essa função de guerra na Ucrânia, toda essa função do terrorismo ali do Hamas e toda essa situação. Uma estabilidade geopolítica. Acaba gerando uma instabilidade geopolítica, né? Pessoal invadindo, um país invadindo o outro, né? O Brasil com seus desafios aqui políticos, a Selic lá em cima, juros altos, a inflação, né? Problemas extremos de corrupção no país, contas públicas explodindo, né? Então um dos nossos interesses é tentar descobrir o seguinte, Rafa: como é que a gente chegou até aqui? Então, aqui que entra o ponto, né, que eu queria conversar contigo. A gente sabe pouco sobre a história do nosso país, porque não é muito ensinado nas nossas escolas, né? Não é ensinado para as nossas crianças, para os nossos adolescentes a história do Brasil. E isso ajuda muito as pessoas a entenderem aquilo que de fato está acontecendo hoje, né? O que está acontecendo no nosso dia a dia. Só que como as pessoas não conhecem muito a história do nosso país, acaba que as pessoas não conseguem compreender determinadas coisas que acontecem no dia a dia hoje. Então, Cid, vamos dar início à introdução da história do Brasil. Queria que tu falasse um pouco sobre o início monárquico, o que aconteceu, o que está fazendo o Brasil ficar desse jeito. E a gente sabe que tem, né, um contexto, tem um motivo, e a história vai nos ajudar a entender isso aí. E tu, como professor de história, é a pessoa ideal para poder me explicar e explicar para quem está ouvindo o que está acontecendo com o Brasil e por que o início da história, né, da gente como república impacta nos dias de hoje. Com certeza, né? O Brasil ele começa primeiro, né, ali tutoriado por Portugal como parte do Império Português, e naquele tempo nós tínhamos aí uma influência muito grande no Brasil dos jesuítas, né, dessa organização católica. Perfeito. E eles traziam então o ensino, e desconsiderando a parte de religião e tudo mais, a questão é que eles tinham o domínio das normas cultas, de linguagem, de cálculos, de tudo, e eles eram bons professores. Então, quando chega em 15 de novembro de 1889, nós temos a proclamação da República, né, que eu até prefiro usar o termo, né, o golpe de 15 de novembro. Porque não houve ali um apelo popular, nem nada disso, houve ali elites e pessoas que estavam desgostosas do Império e desejando um tipo de mudança, né? E a gente vai tentar entender um pouquinho mais esse processo, como que se chegou nisso. Uma das grandes influências que a gente tinha e tem até hoje dentro do nosso processo político brasileiro é a influência da maçonaria. E os maçons ali, então, eles eram um grupo que estava buscando por essa transformação da saída de um regime monárquico
para algo mais parecido com república. Até, se você quiser, Rafa, tem lá na Amazon, tem um livro chamado 15 de novembro, um passeio pelos 500 anos da história política do Brasil, que eu escrevi, você pode passar lá. Bacana. Adquirir. E com certeza eu vou adquirir, não tenha dúvida. tá lendo sobre isso. Outra coisa que tinha ali dentro também foi a própria questão da Lei Áurea, né? Quando o Império começa, teve vários movimentos antes de chegar na Lei Áurea propriamente dita, né? Quando você chega e declara que os escravos agora eles são livres, o que acontece? Aqueles grandes escravocratas, eles entendiam que o escravo era como se fosse uma propriedade dele. Sim. Então, na cabeça deles, quando o Império tira o escravo, o que eles entendem? O governo está tirando como se fosse um maquinário dele, está tirando, as pessoas entendem dessa forma e ficam muito bravas com o governo. Eles pensavam, poxa, se o governo vai tirar os escravos de mim, ele tem que, de alguma forma, me compensar. Ele tem que me pagar, de alguma forma, em relação a isso. Então, essas pessoas estavam ali descontentes. Também tinha o positivismo. O positivismo, lá do Auguste Comte, ele tinha chegado de uma forma muito forte no Brasil, especialmente na pessoa de Benjamin Constant, que era uma grande influência sobre dois generais muito fortes, que era o Floriano e o Deodoro, né? E o positivismo também... Deodoro da Fonseca. Isso, exatamente. E o positivismo ele desejava muito trazer a república, né? Então, todos esses grupos eles tinham um grande interesse, que era interesse de poder. Afinal de contas, claro, no Império, quem tem todo o poder? O imperador. Né? Imperador, sim. Então, eles queriam trazer esse poder para eles. O Benjamin Constant ele traz essa grande influência sobre esses nomes poderosos, que era o Deodoro e o Floriano. Tanto que um dos lemas lá que rodavam no positivismo era justamente Ordem e Progresso. Ordem e Progresso, que hoje está na nossa bandeira, né? Que está na nossa bandeira. Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que inclusive foram um dos primeiro e segundo presidente do Brasil, se não me falha a memória, né? Exatamente. Sim. Deodoro da Fonseca assume aquele início e sim, logo depois o Floriano. Deodoro de uma forma um pouco mais suave, o Floriano de uma forma aí muito, muito mais forte. Show. Mas a gente citou o Comte, o positivismo e tudo isso, né? Que nos faz lembrar do quê? Da Revolução Francesa. Sim. E a gente vai dar uma volta. A gente vai lá na Revolução Francesa e volta aqui. Pode ser? A Revolução Francesa, ela tem parte nisso, né? Do fim daquela monarquia tradicional, né? Ela participa ativamente disso, né? Exatamente. Claro, ela acontece bem antes do nosso processo aqui no Brasil, né? Sim, sim, claro. Mas você tem ali na Revolução Francesa, né, de 1789 até 1799, aquela ideia de ruptura com esse sistema de reis e tudo mais, sim, para fazer uma verdadeira revolução. Só que o que acontece? Na hora de fazer uma revolução, cada um tem seus próprios interesses. Então... E unem forças, né? Para derrotar um inimigo comum. Sim. Basicamente. Dentro da Revolução, se destacam principalmente os girondinos e os jacobinos, que é da onde surge o nosso termo direita-esquerda. Por quê? Porque interessante. Começa a acontecer toda aquela revolução, vamos tirar o rei, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, fins revolucionários. E aí tinha ideias um pouco diferentes. Então um grupo sentava à direita e o outro sentava à esquerda para debater as ideias. Agora, a verdade é que nesse caso aqui, até que o objetivo final era o mesmo, sabe? Sim. Tipo, todo mundo queria o fim da monarquia. Sim, ia acabar a monarquia. Então, nesse momento, direita e esquerda estavam unidos. Exatamente. Olha só. E aí a gente usa hoje até o termo, né? Teatro das tesouras. Que é quando parece que duas coisas são opostas, mas na verdade essa oposição é para atingir um mesmo objetivo. O mesmo objetivo, sim. O que nos remete muito, muito à forma como a política brasileira tem sido vivida. Pessoas que às vezes até parecem opostas umas às outras, mas que têm um mesmo objetivo, né? Isso é muito interessante. Bom, seria isso, na verdade, o intuito da democracia, né? Seria, na verdade, mesmo que com divergências, todo mundo aprontasse para o mesmo objetivo, né? Que é a ordem e progresso do país, né? No caso deles, não era exatamente assim. No caso essa é a utopia que a gente desejava, né? Mas no caso deles, dos girondinos e dos jacobinos, o negócio era o seguinte. Os dois queriam
que se eliminasse o rei, os jacobinos eram mais de meter logo uma guilhotina no pescoço. Mas o objetivo era esse, né? Sim. E no meio de toda essa confusão da Revolução Francesa, eles fazem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, mesmo naquela correria toda, onde eles estavam querendo cortar a cabeça do rei, ao mesmo tempo eles fazem uma espécie de vovó da Declaração dos Direitos Humanos. Sim. Cara, isso é muito estranho. É um pouco contraditório, né, pastor? No mínimo contraditório, né? Porque a ideia deles era mais ou menos assim, tipo, direitos humanos desde que pense igual a gente. Você tem direito de pensar o que você quiser, de fazer o que você quiser, desde que não nos contrarie. Sim. Né? Isso me soa um pouco familiar. Bom, infelizmente... Mas o que acontece? Toda essa Revolução Francesa, esse objetivo de revolução, de tudo mais, de se libertar da tirania, de uma monarquia, o resultado é que acaba abrindo espaço para o aparecimento e a ascensão de Napoleão. Olha que coisa maluca. Vamos tirar o rei porque é opressão, vamos mudar o sistema, vamos fazer uma revolução. E o resultado da revolução é que no final das contas o Napoleão consegue entrar e aparecer. Sim. Por isso que eu te digo, quando a gente tem só ódio, revolução e vai deixando de lado as ideias, o pensamento, o diálogo, só pensa em subverter a ordem antiga e tudo mais, a gente corre o risco de se tornar os mesmos demônios que exorcizou. E foi o que Napoleão acabou se tornando, né? Napoleão acabou se tornando um grande problema. Né? Primeiro eles tiveram um governo girondino, um pouco mais conservador, depois entrou os jacobinos, quebrando tudo mesmo. E o resultado, no final das contas, é que eles entraram numa situação talvez até pior, que foi do Napoleão. Napoleão esse, que aí nós vamos terminar o nosso círculo e voltar para onde a gente começou ali. Napoleão esse que colocou o bloqueio continental, não queria que ninguém negociasse com a Inglaterra, porque ele estava meio com aquela ideia de vamos dominar o mundo. E o Portugal era parceiro comercial da Inglaterra. Né? Então Portugal não queria fazer aceitar esse bloqueio continental. E aí o Napoleão diz, então, se você não quer aceitar, eu vou para cima. E aí a galerinha veio todo mundo pro Brasil, a família monárquica. Aí que tá. Sim. Exatamente. Porque daí Napoleão começou a entrar, apesar de que até pouco tempo atrás Portugal e Espanha tinham sido um país só na chamada União Ibérica, né? Naquele período, Espanha estava mais alinhada à França. E aí ele entra, e quando ele entra, olha só que interessante, a Marinha Inglesa, inclusive tinha um camarada lá dirigindo a Marinha Inglesa, que o nome dele era Sidney, um nome maravilhoso, né? Um nome muito bonito. Nome bonito. E ele chega então com a sua frota da Marinha Inglesa. Sim. O pessoal de Portugal, a monarquia, embarca no navio e coloca basicamente assim várias coisas de cultura, de dinheiro, dos arquivos da monarquia, coloca tudo para dentro do navio e sai. E é aí que vem a frase, haver navios. Porque quando chega o exército de Napoleão, ele fica haver navios, porque os navios já tinham partido para o Brasil e a monarquia já estava vindo para cá. Que bacana, pastor. Cid. E continuando nesse assunto, como é que funcionaria a questão, vamos dizer assim, logo depois desse início da monarquia e depois da vinda dos portugueses aqui para o Brasil, né? Dom João VI, se eu não me engano, era o monarca de Portugal, se não me falha a memória. E a partir disso, como é que procedeu, né, a situação logo depois? O Dom João, na época, ele ainda era um príncipe regente, né? Ele não tinha ainda assumido mesmo como rei. Sim. Só concluindo ali, né, por que eu disse que era o círculo, né? Que eu falei que os camaradas que queriam fazer a República, eles se inspiraram em ideias francesas. Sim. Sendo que esses franceses tinham sido também o motivo deles fugirem para o Brasil. Olha que coisa maluca, como a história... Não faz sentido, né? A história se interconecta, assim, né? Sim. Mas o Brasil passou um tempo muito bom quando eles vieram para cá, sabe? Sim. Claro, é óbvio, né? Naquele tempo, um país começando,
era desafiador, mas eles desenvolveram o Reino Unido, né, de Portugal, Brasil e Algarves, e a sede desse império transcontinental era aqui no Brasil. Então as coisas estavam avançando bem. Mas quando então surge esse movimento para acabar com o império e estabelecer a república, foi um movimento dessas elites, um movimento de elites que não teve participação popular. Quando eles chegaram para derrubar primeiramente o ministro, né, que era o Ouro Preto, e depois, posteriormente, a família real e pediu que eles fossem embora do Brasil, não houve a participação popular. O exército estava descontente, se envolveu, os positivistas, a maçonaria, o pessoal se uniu, se envolveu, né? E é interessante que até os ex-donos de escravos que estavam chateados estavam ali juntos com a galera que era anti-escravos. Sim, abolicionistas. Sim. Exatamente, mas o inimigo comum, se uniram. Então tem até uma frase do Aristides Lobo, que era um jornalista da época, que ele disse: o povo assistiu aquilo bestializado, que não teve um envolvimento popular, né? E aí que começou os problemas, porque a República Brasileira ela começa a partir de um golpe, a partir de interesses de elites, sem participação popular. Assim começa a República. Ela começa do jeito errado. Ela começa com desonra, com golpe, ela começa com interesses estranhos, desejos de poder, e aí nasce a República no meio de tudo isso. Sim. Como você vai agora consertar algo que nasceu errado, né? Eu acho que esse aí que é um dos grandes desafios que a gente passa. Isso era um grande movimento, talvez, contra, vamos dizer, usar esse termo, contra aquele tradicionalismo, vamos dizer assim, da monarquia, né? O desejo da República era de de ter um poder contrário à monarquia, né? E você acredita que, né, talvez de um certo modo, seria algo progressista, vamos dizer, esse desejo de república, né? Né? Para aquele tempo seria algo progressista, né? Para aquele tempo seria. Mas por que eu estou trazendo esses pontos aqui, Rafa? Há muitos séculos, milênios talvez, a humanidade de tempos em tempos tem um seguinte problema. Quando alguém ascende ao poder, tem a tendência de destruir o que estava antes. Então, por exemplo, lá no Egito, né? Tava lá os faraós e tudo mais, veio um povo semita, que eram chamados os Ixos, e aos poucos foram assumindo o poder até que um faraó Ixo assume o poder no Egito. O que ele tenta fazer? Ele tenta apagar a história dos faraós antes dele. Depois os egípcios mesmos, os egípcios étnicos, eles conseguem restabelecer o poder. O que eles tentam fazer? Apagar dos registros a história dos Ixos. E fica o looping, um vai, o outro, e assim... E o que eles estavam fazendo então? Eles estavam mudando a história. Sim. Porque quando você apaga a história, você está mudando a história. E esse costume tem acontecido de tempos em tempos, e pasmem, às vezes ele pode estar acontecendo até aqui no próprio Brasil. Por exemplo, quando surgiu a República, eles começaram a tentar apagar os nossos símbolos, os nossos heróis de guerra, e tentar criar novos símbolos e novos heróis. Por exemplo, Dom Pedro II, talvez ele era uma das pessoas uma das maiores sumidades daqueles dias. Dom Pedro II era um cara inteligentíssimo, falava vários idiomas, ele era um cara assim realmente brilhante. E tentam passar, como a história é contada pelos vencedores, como a República venceu, né? Tentam passar a imagem dele como um bobão. A Princesa Isabel. A Princesa Isabel era fantástica. Eles até disseram, né, quando ela estava ali trabalhando pela abolição, eles disseram assim: hoje tu salvas uma raça, mas perdes uma coroa. Sim. Mas foi a decisão dela. Sim. Então, é trocado. Então, por exemplo, Dia de Consciência Negra. A gente poderia ter, por exemplo, o Dia da Princesa Isabel. Sim. Que foi a libertadora, né? Ao invés disso, o pessoal levanta outras figuras, como, por exemplo, o Zumbi dos Palmares, que ele, inclusive, era dono de escravos. Olha só que interessante. E a gente falando sobre essa questão do respeito, da compaixão com seus inimigos, que é muito importante, me trouxe à mente o Dr. Luiz Gama. Não sei se o senhor conhece. Dr. Me fale sobre isso. Dr. Luiz Gama, ele foi um advogado negro, no Brasil ali escravocrata, né? Ele era um abolicionista e ele era um filho de escrava com o liberto, né? Então,
né? Não vou agora te dizer com precisão se a mãe dele que era livre ou o pai, mas ali ele foi dessa mistura. E nessa época a lei já liberava, né, esses tipos de escravo serem livres, né? Escravos nascidos, por exemplo, negros no caso nascidos de mãe escrava, exemplo, e pai livre, por exemplo. Essa pessoa já poderia ser livre. E, né, sem o conhecimento disso, o Luiz Gama ele foi escravo durante muito tempo. Tem até um filme, inclusive, dele muito interessante. Luiz Gama foi escravo durante muito tempo e logo depois ele descobriu que, na verdade, ele poderia ser livre, né? Ele, na casa do seu senhor, né? Ele teve ali não lembro se era filho ou se era apenas amigo dele, que morou durante o tempo com esse senhor e ele era, né? E ele ensinou esse rapaz a ler, o Luiz Gama e tudo. E o Luiz Gama, aprendendo a ler, ele começou a estudar por conta própria, porque um negro não podia fazer faculdade naquela época, né? E nisso aí, ele estudando, ele acabou conseguindo se tornar advogado. E ali, como advogado, ele foi responsável por libertar mais de 500 negros. Uau! Né? E ele é um cara que é muito pouco falado, né? E ele era um cara que era muito pouco falado e, né, deveria ter mais, vamos dizer assim, mais notoriedade, né, do que alguns outros, né, ditos como heróis na luta contra o racismo. E eu acredito que ele é um nome realmente muito... Então o que a gente percebe, né? Que foram reescrevendo a história. Sim. Foram mudando a história, foram apagando essas figuras e criando novos heróis que atendiam os seus objetivos, né? Começando a gerar, tanto nesse período que a gente está falando, sim, como ao longo da história, foram começando a gerar o quê? A ideia de sistemas educacionais que corroborassem com a manutenção no poder. Sim. Então você vai formatando a cabeça das crianças, dos alunos, para que se perpetue no poder. Tem um livro muito interessante que fala sobre isso, que é o Fahrenheit 451, também tem o filme, é fácil de assistir o filme, Fahrenheit 451, onde ele trata o seguinte: bombeiros, nesse conto distópico, né? Os bombeiros, eles não eram pessoas responsáveis por apagar fogo, que nem hoje. Na realidade, eles eram responsáveis por queimar livros. Sim. Então, sempre quando chamava o bombeiro era para queimar os livros, né? E mais ou menos isso que tem sido feito. Tem uma tentativa de reescrever a história. De mudar a história para que fique, né, confortável para as pessoas que tomaram o poder E aí tem outro livro que eu acho que eu tenho aqui, esse aqui, A Revolução dos Bichos, de George Orwell. E ele trabalha o quê? Né? Ele trabalha basicamente essa ideia de que você vai mudando a história, você vai transformando a história. Eles, durante o livro, conforme vai se passando, eles vão mudando a história. E eles dizem, mas a lei não era assim? Não, a lei não era assim, porque eles já tinham mudado a lei de novo. Sim. E aí é muito, muito interessante como às vezes as pessoas que estão no poder, elas tentam reescrever a história, elas tentam mudar as leis e elas tentam incutir na cabeça das pessoas através de propaganda e educação que as coisas nunca foram como elas de fato foram. Sim. Uma alteração. Cara, na minha opinião, isso aí é uma falta de sinceridade, para não chamar de outra coisa pior, sabe? É muito feio. É muito feio trabalhar dessa forma. Mas não é uma coisa nova, sabe? Sim. Ela não é uma coisa nova, não. A educação já vem sendo usada como uma ferramenta de transformação social há muito tempo. Por exemplo, comunismo, né? Eles tiveram a ideia de usar a educação para formar o tipo de cidadão para servir o Estado. Então eles olhavam para a pessoa e pensavam assim, aonde que o Estado precisa que essa pessoa se encaixe? Estamos precisando do que agora? Vamos preparar essa pessoa para servir o Estado. E dentro dessa ideia, eles não olhavam para a criança, olha que loucura, para a criança como sendo da família. Eles olhavam para a criança como sendo do Estado. A criança é do Estado. Nós temos que preparar ela para servir o governo. Olha que loucura, servir o Estado maior. Todo regime ditatorial, né, ele tem isso como fundamento, né? Você tirar tudo aquilo que não leva diretamente para aquela revolução, para aquela ideologia
que aquela ditadura, né, ela defende, né? Então, assim, o regime comunista, o comunismo, né, ele sempre defendeu que a família ou que a religião, ela é algo que atrapalha o desenvolvimento do próprio comunismo, né, como sistema, né? Veja bem, Rafa, que às vezes a gente fala ditatorial, parece que dá aquela ideia do Mussolini lá falando, né? Mas quando a gente fala ditatorial, pensa assim, ó, eu morava no interior, né? Assim, bem fazenda, digamos. E às vezes você olhava para aquele boi enorme, até meu vizinho tinha búfalo, né? Boi, búfalo enorme, aquele bicho grande, forte. E às vezes tinha um fiozinho bem fininho, cerca elétrica, né? Sim. Que não dá um choque de matar. Se você botar o dedo em cima, você não vai morrer, você vai só tomar aquele... Só tomar, né? aquele, sim. Mas o que acontece? Uma vez que o animal ele tomava aquele tec, sim, o que ele ficava? Ressabiado de tentar de novo. Ressabiado de passar aquele limite. Então, às vezes existem ditaduras silenciosas. Quando cada vez que a pessoa tenta expressar a opinião dela, ela tenta expressar a sua voz, em vez dela ter liberdade, ela ganha um tec. Ah, mas é só um fiozinho, se você quisesse passar mesmo, você tinha passado, você não passou porque você não quis, mas isso vai formatando. E os próximos bezerrinhos que vêm, eles já estão habituados de ver os outros bois já nesse sistema, entende? Sim. Então você vai, aos poucos, tirando a liberdade, sem dizer que está tirando a liberdade. Aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo. Às vezes isso é pior do que aqueles que já se pronunciam como ditadores de forma direta. Às vezes é uma ditadura disfarçada de democracia ou disfarçada de... Exatamente. E aparece então ali na União Soviética o Anton Makarenko como alguém que fomenta então essa ideia, né? Essa ideia de educação coletiva. Olha só que interessante, educação coletiva. Criar a criança para o coletivo, ela pertence ao coletivo, né? Alguns acreditam que o Makarenko chegou a influenciar também Paulo Freire, eu não sei exatamente sobre isso. Mas o Makarenko então começa a fazer o quê? Essa ideia de ir afastando as crianças das famílias, né? A ponto que as crianças chegaram ao ponto de até denunciar os pais na União Soviética, né? Nossa, eu não sabia disso. Ensinar que a família, as crianças eram orientadas na escola, assim, né? Se os pais não tivessem de acordo com o regime, você deveria denunciar. Não tenho certeza, mas acho que aconteceu na China também, ali no tempo do Mao Tse-tung, né? Sim. Então, eles entendiam que a família, assim, da forma tradicional, conservadora, ela era algo que precisava ser superado. Então, eles começaram a criar grupos para jovens, pegar os professores para que os professores fossem tipo fiscais, assim, que iam ajudar o regime ali com as crianças, né? Então, isso foi criando gerações de pessoas que foram perdendo a sua capacidade, o seu senso crítico em relação a isso. Mas, já falando dos totalitários ali, né, desses... Já que a gente entrou no assunto, né? A gente poderia falar sobre dois totalitários, já que né, a gente falou um pouco sobre o comunismo, por que não falar sobre... teoricamente, porque né, na prática não seria a mesma coisa, o contrário ao comunismo seria o fascismo, né? Será que seria o contrário? Então, Mas vamos lá. Isso que a gente vai conversar, isso que eu gostaria de entender. Vamos falar um pouquinho dentro do nosso objetivo aqui, Sim. né? Dentro do nosso objetivo, que é falar de liberdade, de educação, de história. O fascismo, ele também vem nessa pegada de mudar os currículos escolares. Então, quando o fascismo começa a exercer o seu governo, ele tinha, sim, essa intenção de trazer uma pegada ao estilo socialista, só que a italiana, né? Sim. Trazer essa pegada. Só que ele começa a mudar, então, o conteúdo das escolas, começa a mudar o currículo das escolas e começa a trabalhar muito a questão de propaganda. A ideia é muito parecida com o que aconteceu na União Soviética, né? Algo semelhante, né? Se você pegar União Soviética, fascismo, nazismo, você vai ver que eles investiam muito dinheiro em propaganda. Então, cada vez que você vê um governo que investe muito em propaganda, a gente tem que analisar. Abre o olho. Governo investindo muito em propaganda, né? Enfim, mas o fascismo tinha isso, investia aí em propaganda e tentava passar a sua ideologia.
E o Mussolini acabava sendo passado ali como quase que um profeta dessa nova Itália, né? Quase como uma figura messiânica, uma figura icônica, né? E as pessoas ensinadas a ter essa lealdade ao fascismo, né? E bem parecido com isso acontece ali na Alemanha, né? Com o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né? Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então, o pessoal geralmente chama só nazismo, né? Sim. Mas poderia chamar de Partido Nazista, Partido Socialista, Partido dos Trabalhadores. É interessante como algumas pessoas tentam associar o nazismo a um sistema de direita, a um governo de direita, né? Ou uma ideologia de direita. E é interessante porque só no nome do partido do bigodinho, vamos chamar assim, né? Ele tá lá escrito socialista e trabalhista, que são duas pautas que correm muito mais pro lado da esquerda. Não que o nazismo seja de esquerda, né? Mas ele não corre para nenhum dos dois lados. Como é um regime de guerra, fica muito difícil a gente definir. Exatamente. Isso. Eu até prefiro nem tentar classificar como direita ou como esquerda. Eu só citei por causa que essas terminologias muitas pessoas usam, né? Muitas pessoas usam para poder associar com políticos extremos de direita, por exemplo, falar sobre nazismo, fascismo, sendo que não tem nada a ver. E do outro lado também. Mas tentar entender como tanto Stalin, Mussolini, Hitler, todos eles tinham essa ideia de vamos mudar a história, vamos mudar o sistema de educação e vamos fazer propaganda. Sim. Aí quando a gente vê regimes que fazem isso, vamos mudar a educação, vamos fazer propaganda, vamos preparar desde crianças, a gente tem que ficar preocupado com isso. A gente não pode aceitar que a história seja reescrita a todo momento. História é história. Sabe, quando eu estava fazendo a minha pós em História, um dos professores, num momento lá, citou, ele disse assim, temos que ensinar não o fato histórico, mas a ideologia que queremos transmitir. Eu discordo disso. Eu acho que nós temos que ensinar o fato, o que aconteceu, e não a ideologia por trás. Né? Isso aí é muito... Então, o Hitler ali, né, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, olha que interessante, ele mudou os livros didáticos. Alterou os livros didáticos e controlou as universidades. Para quê? Para já formar pessoas com uma ideia diferente. E, lembrando do livro que eu falei antes, do filme, né, do Fahrenheit, queimou livros. Então, os livros que para os nazistas pareciam que não eram bons foram poderiam ser prejudiciais à ideologia, à revolução, foram queimados. E eles até usavam o darwinismo misturado com o comunismo, misturado com as ideias malucas dele, e eles colocavam no livro didático, eles começavam a colocar no livro didático uma espécie de preparação e justificação para o antissemitismo. Então, perceba que, olha que interessante, mudança de livros didáticos, mudança do sistema educacional, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores e antissemitismo. Vários elementos, é como se você estivesse construindo uma bomba. Imagina. Um monte de coisa ruim colocada no mesmo lugar. Juntando tudo, né? Um monte de coisa complicada. E aí a gente tem talvez a maior aberração de todas, né? Que é o comunismo da Coreia do Norte. Que ainda existe até hoje, né? E ali é uma aberração. Sim. Se você pegar dados, por exemplo, da organização Portas Abertas, você vai ver que eles falam até de campos de concentração para cristãos lá na Coreia do Norte, né? A gente não sabe exatamente como são essas coisas, mas a Portas tudo Abertas... muito fechado, né? Pra gente ter qualquer certeza, né? Mas, infelizmente, existe muita perseguição ali a qualquer, né, religião ou crença. Ou a liberdade, propriamente dita. Sim. Que a religião acaba sendo uma liberdade, um modo de expressar a sua liberdade, né? Na Coreia do Norte, as crianças passam ali em torno de uns 12 anos supostamente aprendendo, que na realidade é uma lavagem cerebral. Sim. Eles precisam prestar quase que uma verdadeira adoração à família Kim. Sim. Né? E os livros didáticos são alterados, uma indústria de propaganda do regime, um negócio... Mas nem vale a pena falar muito de Coreia do Norte, né? Vamos pegar aqui a China. A China, que é um país tão conhecido, tão forte... Sim, a segunda maior economia do mundo, né? Que tem também muita coisa boa. Mas lá atrás, quando a gente tem o regime de Mao Tse-tung, nós temos essa implantação, né, do comunismo. Esqueci de dizer do Hitler antes. Ele acreditava que essas ideias comunistas, socialistas, na verdade, elas
tinham mais a ver com a Alemanha, que estavam sendo mal interpretadas. Então ele tenta fazer a leitura correta na visão dele das doutrinas ali, né? Mas todos esses são tiranos e eu não gosto de nenhum deles. O comunismo chinês ali com Mao Tse Tung também coloca ele como uma figura messiânica, uma espécie de salvador. Alteram também livros didáticos, pegam pesado na indústria da propaganda, falam sobre seguir sem questionar e começam também, olha só, ao processo de obliteração da cultura antiga. Começam a apagar a antiga cultura do país. Porque a China é um país com uma tradição maravilhosa. Sim. São milênios de tradição. Sim. Não é uma civilização que apareceu ontem. São milênios de tradição, é uma civilização linda, maravilhosa. Quando Mao Tse Tung surge, ele começa a tentar ir apagando esse tipo de coisa. Sim. Começa a tentar ir passando o tesourão e mudando tudo isso. Embora hoje a China seja um país um pouco mais aberto a escolas, universidades e tudo mais, para conseguir implantar, eles precisam fechar escolas, fechar universidades, até humilhar alguns intelectuais, isso aparece até em alguns filmes, alterar os livros de história e fazer uma verdadeira revolução cultural. Por quê? Se mantivesse só o chinês tradicional, ele não conseguiria implementar o regime. Sim. Percebe que todos eles têm elementos em comum? Todos eles têm elemento comum. Uma coisa que eu percebo em todos esses regimes que a gente conversou, todas essas revoluções que aconteceram, é que elas têm uma coisa em comum, que é o que a gente estava conversando, que é a ideia de mudar a história ou adaptar a história para aquilo que faz sentido para eles. Né? Exatamente. Então, por exemplo, e todas têm uma coisa, inclusive, né, a gente estava falando hoje antes sobre a questão do cristianismo ali, todas elas têm uma tentativa de anular o cristianismo dentro da cultura daquele país, né? Porque justamente o cristianismo ele vai contra esse desejo da morte do seu oponente, né? Tipo assim, quando você coloca a sua ideologia como a perfeita e você é inerrante, né? Por exemplo, todas as figuras que a gente falou, Mao Tse Tung, Mussolini, Hitler, Stalin, né, na União Soviética, eram vistas como seres inerrantes, né? E eles defendiam como se fosse isso, como se fossem messias, né? Uhum. E todas as revoluções elas têm essa característica, né? E chama a atenção como as pessoas ainda conseguem acreditar com isso tão escancarado, né? E aí que mostra que o sistema, a educação, ela é o caminho para você poder conseguir manipular uma pessoa, contar uma mentira para ela e ela ainda te ver como uma pessoa perfeita, como uma pessoa que está mudando a vida dela, né? Você já ouviu aquela brincadeira que o pessoal faz, que eles dizem assim, cabeça de velho ninguém muda? Já ouviu? Sei. É porque a pessoa mais adulta, mais velha, é difícil tu realmente mudar o mindset, o jeito. Agora, a criança é mais fácil, né? Exatamente. Tu tá sendo, que o tempo que tu tá sendo moldado, né? Que a tua cabeça tá sendo moldada, né? Então, assim, na tua infância, na tua adolescência, na tua juventude é quando tu tá aprendendo o que é uma sociedade, o que é a política, o que é uma economia. E essas pessoas foram, né, trabalhadas para poder acreditar em cima de uma ideologia. Não foram abertas a outros horizontes, mas só do mesmo, né? E o que foi ensinado é que tudo que fugia, por exemplo, do comunismo, do fascismo, do nazismo, era algo que prejudicaria elas, era algo visto como mal, como errado. O que acontece, né? Existem venenos que eles funcionam de uma forma cumulativa no corpo. Sim. Quando você atinge uma determinada dose, morre, né? Sim. E essas doutrinas aí, o que elas fazem? Elas tentam diluir o veneno em tudo. Exatamente. Para que a pessoa ingira um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco ali. Parece que não é nada, parece que é só uma coisinha. E quando vê, pum, deu o limite e já era. Deu o limite e já era. Então é muito, muito complicado. E deixa eu te perguntar, Cid, sobre a questão da educação. Por exemplo, assim, eu vi uma história, eu não vou não sei a veracidade disso, não sei se realmente aconteceu, né? Mas o Hitler usava muito um discurso, por exemplo, quando ele falava de Lutero, né, lá na Alemanha, de que Lutero, ele contextualizava falas do Lutero, que talvez, não sei se tinha sentido, não. Você que é bacharel em teologia vai conseguir me dizer melhor ainda, com relação a judeus, por exemplo, que, né, Lutero não gostava de judeus e tudo, e era no país luterano, a Alemanha, né, naturalmente ele usava isso como uma desculpa para poder dizer que aquela raça era uma raça, né, inferior às outras e que deveria ser exterminada. E aí, sabendo que isso não é verdade, né, porque Lutero não era um antissemita,
é interessante como, se de fato isso aconteceu, né? Como as pessoas conseguem distorcer a história completamente para poder fazer a sua ideologia aparecer, né? O que de fato é a realidade, né? O que de fato é a verdade. Eu queria saber, né, só sobre isso, se realmente isso de fato aconteceu. Não sei se você tem esse dado, enfim. Eu não sei se isso aconteceu. O motivo do antissemitismo global, se a gente fosse explicar aqui, podemos fazer isso num podcast inteiro sobre o assunto, porque precisa horas para falar sobre isso, né? Sim. Mas um dos motivos que incomodava o Hitler é que tinham alguns judeus expulsos da Rússia, ou habitantes ainda da União Soviética, na verdade, que eles tinham uma pegada um pouco bolchevique, assim, alguns, não todos. Isso irritava muito o Hitler, né? Ele considerava o nazismo muito superior ao comunismo, enfim, mas isso é para outra história, né? Isso é outra... Eu queria pegar, Rafa, essa questão assim no Brasil, sabe? Sim, voltando àquilo que a gente estava falando antes. Porque o que acontece? Eu dou às vezes algumas aulas particulares e eu comecei a olhar para esses países onde aconteceram essas coisas, e eu citei eles aqui, e eu comecei a perceber que algumas coisas no Brasil, elas às vezes se assemelham, e isso está me assustando. Algumas coisas aqui no Brasil se assemelham um pouco com essas que a gente viu em regimes tão prejudiciais para a humanidade, né? E para entender um pouco isso, eu vou te convidar para fazer uma viagem um pouquinho longe, um pouquinho longa. Vamos lá. Né? Vamos começar lá por 1759. Nessa época, tinha ainda muito jesuíta no Brasil, tentando trazer a fé católica e, ao mesmo tempo, tentando ensinar. Eles eram muito bons professores. Então, chega aqui o Marquês de Pombal, português, e ele expulsa os jesuítas em 1759. Né? Expulsa, não podem mais ensinar aqui no Brasil. Ele era um iluminista e ele então faz o quê? Ele traz a politização da educação, isso já em 1759. A educação entrou também no rol da política. E ele centraliza a educação. Coloca a educação debaixo de uma única autoridade. Qual é a melhor forma de você mudar a educação inteira, né? Você colocar debaixo de uma única autoridade. Isso acaba se tornando perigoso, né? Diminui muito a quantidade de professores, porque você tirou uma classe do país, você tirou, né? E olha só, pasme, o Brasil ficou até 1912 sem universidades. Cara, quanto tempo de Brasil já tinha? E a gente não tinha universidade, daí foram fundar a primeira no Paraná. Então, no Paraná, a primeira universidade. E aí eles começam a fazer essa centralização, inclusive de currículos, né? E colocar tudo debaixo da mão de um poder. Aqui foi a grande primeira crise da educação brasileira. Foi essa de 1759. Bom, passa mais um pouco tempo, nós chegamos ali na época do Anísio Teixeira, né? Tem até o Instituto Anísio Teixeira hoje, né? Que viveu de 1900 a 1971. E ele pega muito as ideias do John Dewey, que era um americano que tinha a ideia e trazem a ideia da escola nova e do progressismo, né? O progressismo para dentro das escolas. Então isso vem com o Anísio Teixeira, com aquela ideia de centralizar na experiência do aluno, né? De fazer o ensino um pouco mais, até talvez daria até para dizer socialista, né? A escola, um ambiente mais desse sentido. E nessa época, com Anísio Teixeira, começa a diminuir um pouco a importância de coisas mais assim, clássicas, né? Memorização, né? Cálculo, leitura clássica, história, gramática. Essas coisas começam a perder um pouco de valor ali com Anísio Teixeira. Os alunos vão tomando mais aquela ideia de serem operadores sociais, que do meu ponto de vista, eu acho que a escola ela tem que muito trazer informação para o aluno, para que o aluno possa desenvolver a sua formação. Sim, né? Se ele quer ser, né, por exemplo, se ele quer, vamos trazer para os dias de hoje, né, se ele quer ser um funcionário público, se ele quer ser um empreendedor, se ele quer atuar em profissão X ou Y, é um direito dele, né? Que
Deus criou a gente livre, sabe? Exatamente. Nem Deus obriga E a hoje, gente. por exemplo, as escolas acabam incentivando você muito mais a ser um funcionário público do que você ser um empreendedor, do que você, né, ter essa visão para fora, né? Hoje é muito quadrado, assim. E aí nós chegamos ali no Paulo Freire, que depois foi colocado, né, aí o patrono da educação brasileira, que viveu de 1921 até 1997, que inclusive foi um dos membros fundadores do PT, do Partido dos Trabalhadores, não mais dos trabalhadores da Alemanha, agora do Brasil, né? Foi um dos fundadores ali. E em 68 ele começa a falar então sobre a pedagogia do oprimido, né? E começa a trazer essa divisão dentro da escola entre os oprimidos e os opressores. Começa a passar essa imagem, o empresário é opressor, o funcionário é oprimido. Alguns professores se colocam como opressores, alguns alunos como oprimidos, e começa a trazer essa ideia. Então, já com o Paulo Freire, a ideia é de que o professor ele não está ali necessariamente para ensinar, transmitir conhecimento, mas ele está ali como um libertador, como um agente de transformação para trazer para o aluno a ideia de consciência social, de que ele está debaixo de uma opressão e que ele precisa se libertar dessa opressão. Cara, eu fico pensando, será que esse é o papel do professor? Sabe? Será que o papel do professor é fazer com que haja uma luta entre classes, entre pessoas, ou seria transmitir conhecimento, transmitir ensinamento, sabe? Sim. Né? Então, dentro dessa perspectiva, né, o professor vai deixando de ser aquele que transmite conhecimento, aquela autoridade da sala que está ali transmitindo, e começa a se entrar numa forma de praticamente ideologia, né, de projeto social ali dentro da turma. E ele tinha aquela ideia das palavras geradoras, né? Então, por exemplo, você está alfabetizando, você está ensinando, e aí você vai falar sobre a palavra tijolo, né? Ensinar a criança a escrever tijolo e tudo mais. Então aí tu diz, tijolo. Por que a casa do patrão é feita de tijolo e a tua é de madeira? Enxada. Por que o patrão não pega no cabo da enxada? Sim, comparando, né? O mais triste de tudo isso, pastor, é que além de ser algo, né, errado, por justamente isso que a gente está conversando, né? Ser algo meio que, tipo assim, é uma parte da história, vamos dizer, uma parte que a pessoa acredita, né? Eu acho que um dos maiores problemas de um ensino como esse é que transforma o aluno em alguém que, ao invés de lutar contra a opressão, apenas aceitá-la tecnicamente, né? Porque se você odeia o seu patrão, você não tem a ambição, por exemplo, de um dia se tornar alguém de sucesso e de repente virar um empresário. Né? Na real, tudo aquilo que tu odeia, tu afasta de ti, né? Então, se tu só tem raiva de quem tem dinheiro, tu vai afastar isso da tua vida. E aí um dia tu pode ficar igual uma ditadura da América Latina como Cuba, por exemplo, onde todo mundo, né, tá nessa aí. Mas tu falou ali de defesa, né? Só se vê dessa forma, mas na realidade o Paulo Freire tinha um pouco essa ideia de que às vezes a violência era uma forma de defesa. Olha que coisa maluca, né? Que dava, por exemplo, elogiando caras que nem o Che Guevara, que um dos grandes, a gente sabe que o Che Guevara era violento, era homofóbico, tinha várias outras questões que ele praticava. Mas até hoje tem isso, né, pastor? A gente está falando do Paulo Freire, mas hoje você vai ver o terrorismo do Hamas e tem pessoas que, né, extremamente defendem o Hamas, né? Enquanto Israel está trabalhando para libertar o povo palestino, né, eles criticam Israel que está libertando em vez de criticar o Hamas que está oprimindo. Então, como uma ideologia, ela consegue literalmente distorcer o sentido das coisas, né? O Freire também tinha uma simpatia pelo próprio Mao Tse Tung, né? Até a questão de reprovar o aluno, vou reprovar o aluno ali das séries iniciais, era tido como uma coisa opressora, você está oprimindo. Isso é louco, né, cara? Porque tu pensa o seguinte, Cid, assim, hoje a gente é um país que tem milhões de analfabetos, e esses analfabetos, às vezes eles estudaram até o ensino fundamental, até o ensino médio, e eles continuam, às vezes, semi-analfabetos, né? Sendo que a alfabetização deveria ser aos 6, 7 anos. Então isso aí é muito, muito chocante, assim. Né? É quando você coloca uma ideologia acima de uma nação, né? Então, e aí todo o sistema de educação no Brasil, desde lá, né, do PCN, né, o Plano Curricular Nacional, se eu não me engano foi lá na época do Fernando Henrique ainda, se não me falha a memória,
eles começam a colocar esses temas transversais e começa a se falar muito, tanto no PCN como depois na BNCC, que foi concluído o processo, já estava entrando ali o governo Temer. Eles começam a colocar muitos temas que talvez não condizem tanto com o sistema educacional mesmo, sabe? Começa a entrar muita coisa ideológica no meio ali, que fica complicado. Começa a ficar muito aparelhado com um projeto ideológico e não numa ideia de uma nação, sabe? A própria UNE, né? A União dos Estudantes do Brasil, aí, ela passou muito tempo governada por pessoas do Partido Comunista, né? O próprio programa Plano Nacional do Livro Didático, ele começou o quê? Uma equipe centralizada, alinhada com os governos, para dar livro didático para todo mundo. Aí você pega o livro didático, lembra as ideias que a gente viu nos regimes que a gente citou aqui, ideias de alinhar todo o sistema de educação ao propósito. E você vê que é todo um sistema porque, né, nas últimas décadas para cá, muitas universidades federais foram criadas. Muitas, né? E todas elas estão, né, tem a didática, né, igual, né? E ela é passada pelo governo, né? Então, se você está ali se as universidades são da iniciativa privada, elas, né, fica mais difícil você conseguir controlar isso. Mais ou menos, porque o que acontece? Como está tudo centralizado e submetido ao poder do governo, para as universidades particulares poderem ensinar, elas também têm que se alinhar, né, com aquilo que o governo quer. Então acaba que o sistema todo, a gente ouve falar até sobre a questão de câmara de eco em relação às universidades pelo seguinte motivo: parece que as universidades se tornaram lugares que sempre se fala mais do mesmo. Sim. E fica repetindo o mesmo assunto e aquele assunto fica reverberando. Até que nós estamos entre os países que mais investem em educação. É sério, o Brasil investe rios de dinheiro. Nós investimos dinheiro, o Brasil investe dinheiro. Eu digo nós porque é imposto teu, imposto meu, imposto nosso, né? O Brasil investe em educação a patamares de países desenvolvidos. Só que o nosso resultado na educação é de países pobres. Sim. Né? Lá no gráfico de PISA a gente está lá embaixo. Tu falou antes, as pessoas às vezes estão lá terminando o ensino médio e não sabem nem escrever direito. Então, porque até mesmo nos projetos universitários, nos projetos de pesquisa e depois na educação ali superior, muitas vezes são pesquisados temas totalmente irrelevantes, coisas completamente sem sentido, e não se tem uma objetividade no ensino. Naturalmente isso é feito porque se você tiver o pensamento, se você tiver acesso a tudo, você vai desenvolver um pensamento crítico. Você desenvolvendo um pensamento crítico, você vai poder formar a sua própria opinião. Você formando a sua própria opinião, você pode dizer não para uma ideologia que um determinado sistema não quer que você diga não, né? E principalmente quando, né, isso é uma coisa que é falado um pouco nas escolas, né? Mas principalmente falando sobre economia, todos esses regimes eles acreditam num totalitarismo econômico, né? Tudo para o Estado, né? Falando sobre imposto, né? A vida da pessoa ela é entregue ao Estado. Isso a gente não está falando só de comunismo, a gente está falando de todos os regimes que a gente conversou aqui, fascismo, nazismo, etc. E o ideal aqui, né, dentro do que a gente acredita, seria um Estado mais enxuto, um Estado com menos impostos, com menos estatais, até para que haja mais liberdade. Não só liberdade econômica, mas a gente pode falar de outros tipos de liberdade que, né, auxiliariam também. E eu queria que a gente iniciasse uma conversa sobre isso, né, sobre essa questão da liberdade econômica e como o liberalismo ele é visto para muitas pessoas como um sistema que quer explorar o trabalhador. Isso, né, foi ensinado nas escolas, né, essa ideia de que o rico, o patrão, ele é um explorador, ele é aquele cara que quer, sabe, que ele ganha em cima de ti sempre. E o liberalismo já vem ao contrário, né? Acredita que quanto menos imposto, mais maior poder de compra, mais vai gerar mais emprego. Então vamos fazer assim, Rafa, já que tu falou de liberdade de economia, sim. Tá, vamos primeiro começar pela liberdade e daí a gente chega na economia, pode ser? Pode ser. Pode ser. Esse é um dos motivos que eu queria ter essa conversa contigo, sabe? Cara, Deus criou o homem livre, né? Deus criou o homem livre. Olha só que loucura isso. Aí a serpente chegou
e transformou o homem num escravo através do seu discurso. Sim. Né? Como que ela conseguiu, através do seu discurso, pegar o homem livre e transformar no homem escravo? Apresentando Deus como um opressor, certo? Ele não deixa, Deus tem tudo e não deixa de pegar aquela árvore, Deus é um opressor, né? E vamos fazer uma revolução, vamos quebrar essa regra, vamos fazer uma revolução, come a fruta proibida, vamos lá, né? Então já começa por aí. E dentro disso começa o quê? Um vitimismo. Não, mas foi a mulher que tu me deste. A mulher começa... A culpa é dele, a culpa nunca é minha, né? O problema nunca sou eu. Começa a não assumir, né? Aí passa mais um tempo, o filho deles, o Caim, ele vê que Deus gostou da oferta do Abel, mas não, então agora ele tem ciúme, por quê? Porque o Abel tinha algo que ele não tinha. O Abel tinha uma bênção, um favor de Deus que ele não tinha. Então, em vez dele pensar assim, como é que ele fez? Eu vou tentar fazer também, eu vou conseguir, eu vou me esforçar. Não, eu quero que eu tenha e ele não tem. Então, eu não vou correr atrás, eu vou tirar dele. Vou tirar dele, exatamente. Eu não vou me esforçar para poder batalhar. Eu também é muito mais fácil eu vir aqui. Então ele vai lá e mata o irmão dele. Então sempre que você tenta fazer um processo, em vez de um processo de evolução, um processo de revolução, você tenta destruir o que tem antes, quebrando regras, matando se for preciso, para daí sim colocar a sua ideia. Né? Sim. Quando que o correto seria um processo de evolução. O processo seria Caim olhar para Abel e dizer o que eu posso aprender com Abel. Poxa, ele tem o que eu não tenho, a culpa é minha então. Ele fez algo que eu não fiz. Mas isso vem do nunca olhar para si, né? Sempre olhar ao redor e desejar aquilo que o outro tem, né? Então, esse processo de vitimismo e de ciúmes, esse processo degrada a liberdade. Sim. Porque, como já diziam os filósofos, a minha liberdade vai até onde começa a tua. Né? E Jesus mesmo, ele falou, né? Assim como quereis que os homens vos façam, fazei vós outros a eles também. Sim. Então, o que eu quero... E esse processo de opressão, de vitimismo, de ciúmes, é justamente o contrário disso. Então, a queda do ser humano já nos mostra a escravidão que o ser humano vem se colocando até hoje e a perda de liberdade, vitimismo, ciúme, né? Essa revolução contra os vencedores. Você pode ver que geralmente quem tenta fazer, geralmente não, sempre quem tenta fazer revolução é quem perdeu. Quem quer a revanche é quem perdeu, né? Geralmente é assim. Então esse processo não vai nos levar a um grande lugar. Nós temos que pensar em evolução. Tá, o que tem de bom antes de mim? Sabe? Às vezes o Brasil para de desenvolver porque faz igual como o exemplo que eu citei do Egito, sabe? Entra um governo, destrói tudo que o governo anterior fez, começa a fazer, daí troca, daí o outro destrói, começa e assim vai. E assim fica indo, nunca existe progresso. E aí a gente pode chegar então no que tu falou, né? Na questão de economia. De economia. Com certeza, cara, nós precisamos ter liberdade, sabe? Porque a liberdade, ela faz as coisas avançarem, ela faz as coisas produzirem. Quando você tem um livre mercado, existe concorrência, né? Então, é engraçado que você for parar para pensar assim, estão dizendo que vai entrar novas empresas de entrega de comida pela internet, assim, pelo celular, sabe, esse aplicativo. Aí essa semana o aplicativo que já está aí no Brasil faz muito tempo, eu abri ele e tinha promoção 99 centavos. Sim. Né? Aí tipo, eu não paguei a entrega, eu paguei 99 centavos e a comida chegou na minha casa. Né? Por quê? Porque tem concorrência. Que a concorrência, ela vai estimular o quê? Eu vou tentar produzir melhor, com mais qualidade e tendo mais lucro. Olha só que interessante. Entendeu? A concorrência vai te levar a usar essa criatividade para tu ir atrás, para tu desenvolver, para tu tentar fazer melhor, para tu tentar progredir. E quando a gente tem uma economia planificada, como foi no início da China comunista, no início essa era a ideia do Mao Tse Tung, ter tudo planejado por um governo centralizado, muita gente morreu. O chamado grande salto adiante do Mao Tse Tung, muita gente morreu, inclusive de fome, né? Por causa dessas ideias. Dezenas de milhões de pessoas, né? Não sei se necessariamente de milhões ou de milhares, né? Sim. Na Revolução Chinesa? Sim. E mais de milhões. Na União Soviética também, grandes desafios, porque
uma única cabeça não consegue pensar em todas as variáveis. O governo dando liberdade para o povo trabalhar, eu acho que é a melhor coisa que ele pode fazer. Sim. Né? O Ronald Reagan dizia que o melhor programa social é o emprego. Você gerando emprego, você dando emprego, sabe? E o preço vai se regulando pela oferta e demanda. O preço vai se regulando. Porque o que acontece? Muitas vezes os governos fazem assim, ó. Não tem muito emprego, o governo está centralizando, está segurando a mão, está cobrando imposto. Aí o que ele faz? Faz algum tipo de programa social para dar dinheiro para a pessoa, né? Só que para dar dinheiro para a pessoa, geralmente o que ele faz? Imprime mais dinheiro. Sim. Quando ele imprime mais dinheiro, o dinheiro tem menos valor. Sim. Aí a pessoa precisa de mais dinheiro, então ele diz, eu vou aumentar o valor do teu auxílio. Para aumentar o valor do auxílio, ele imprime mais dinheiro, e aí o dinheiro vale menos, e aí fica um ciclo vicioso. E aí fica o pensamento de que esse assistencialismo, essa ajuda do governo, né, ela é algo que é como se fosse um presente, algo dado, né, de fato um auxílio. Cara, a real é que o governo não tem dinheiro. Sim. O dinheiro que ele usa é o dinheiro do teu imposto. Então ele pega o dinheiro do teu imposto e ele usa, não é o dinheiro do governo, é o nosso dinheiro. Essa aí que é a real. Então, para tu ter uma ideia desse negócio de inflação e poder de compra, quando eu era criança eu lembro que às vezes a gente ia comprar aquele pãozinho francês, 8 centavos. E agora tá o quê? R$1, R$1,10? Pois é, hoje está mais de R$1. Né? Então, cara, isso não tem sentido. Né? Então, uma coisa que aconteceu, por exemplo, lá no governo Sarney foi a tentativa de vamos tabelar os preços. Né? Não deu certo. Porque você vai gerando, vamos então aumentar o salário. Começa a acontecer um sistema de indexação. Né? O que seria isso? É quando o teu aumento de salário mínimo, ele gera um efeito de circular, onde tu aumenta o salário mínimo, o preço das coisas sobe também. Sim. Sobe, e aí fica uma coisa que não funciona. Exatamente. As pessoas pensam que só porque o salário mínimo aumenta a cada ano, né? E quer dizer que a economia está crescendo, mas não é desse jeito. Né? E aí tem países que tentam fazer esse tipo de tabelamento, controle, que você começa a ter o quê? Desabastecimento. Sim. Tá? Que, por exemplo, a gente teve na Venezuela. Sim. Um desabastecimento, que você começa a tentar controlar, chega um ponto que o produtor diz, não vale mais a pena eu produzir. Você tem liberdade, não tem... Né? Inclusive, Rafa, esse livro aqui, ó, As 6 Lições do Ludwig von Mises, ele, assim, para quem nunca ouviu falar sobre economia, para quem não... Cara, lê esse livro. Esse livro vai te abrir os olhos, ele trata alguns temas que não vai dar pra gente falar tudo aqui hoje, né? Sim. Mas ele fala sobre socialismo, capitalismo, intervencionismo, inflação, investimento estrangeiro, política e ideias. Que, inclusive, Rafa, o mundo, ele não é uma equação de soma zero, sabe? Sim. Tem gente que pensa assim, mas se tiver um rico, é porque alguém ficou pobre. Cara, eu pensava assim, sabe? Eu achava isso. Eu tinha aquela ideia de que, tipo assim, se alguém tá rico é porque roubou, porque traficou ou porque tá oprimindo alguém. Eu pensava assim. Mas depois eu fui começando a perceber o seguinte. Se alguém consegue acumular capital num lugar e consegue abrir uma empresa, o que a empresa vai gerar? Vai gerar mais empregos e vai gerar mais, né? E esse funcionário que tem um emprego e recebe um salário, ele vai fazer o quê? Ele vai consumir. Vai consumir, mas vai consumir aonde? Tu entende que alimenta toda a economia? Exatamente. E sabe o que mais? Só que isso tira aos poucos o Estado da jogada. Tira mais o Estado da jogada, né? E não é interessante para o Estado. Né? Isso aí. Por isso que eu acho que a gente precisa de uma libertação. Mas é interessante para o cidadão. A gente precisa de uma libertação, sabe? Onde o povo seja livre para fazer negócios, para abrir empresas, onde o povo seja livre para acreditar no que ele quer acreditar. Mas sabe o que é? E eu fico pensando muito sobre isso. Eu estava pensando sozinho esses dias comigo mesmo sobre isso. Como que chegou nesse ponto, né? A gente está falando dessa lavagem cerebral que aconteceu durante décadas no Brasil, que nós acreditamos que de fato aconteceu, e isso acabou transformando o seguinte: o discurso, né, de que você é oprimido, de que você tem que lutar pelos seus direitos, de que o empresário é o teu, né, explorador, de que está tudo errado, ele é um discurso raso e atrativo para quem é culturalmente simples, vamos dizer assim. Enquanto esse discurso que a gente está tendo aqui, essa ideia, isso que a gente está falando, é algo que às vezes parece um pouco difícil de explicar para algumas pessoas.
Então eu acho que a longo prazo seria bacana, de algum modo, né, a própria direita, né, o conservadorismo, tentar desenvolver, não digo um discurso raso, sabe? Mas um discurso que as multidões consigam entender o porquê que o liberalismo ele funciona mais do que esses sistemas, que essa lavagem cerebral, né, que o progressismo, enfim, a esquerda construiu no Brasil para que a gente entenda. Né, para que as pessoas entendam que o progresso do Brasil não está no caminho que... Né, vamos lá, né? Vamos supor que uma pessoa conseguiu acumular. Ela conseguiu acumular renda, e eu dei o exemplo antes, ela construiu aquela fábrica, né? Sim. Tá. Gerou emprego, as pessoas melhoraram. Tá. Vamos continuar. Ele conseguiu acumular mais, não só a renda em si, mas capital no sentido de maquinários, tecnologias. Sim. Ele conseguiu contratar pessoas inteligentes. Inclusive, ele conseguiu na sua empresa dar bolsa para que mais pessoas estudassem. E agora, por causa desse capital acumulado, desse dinheiro acumulado, por causa desses profissionais que ele consegue pagar altos salários, sabe o que ele consegue inventar? Novas tecnologias. Aí ele consegue inventar uma máquina que aumenta a produtividade de alimento. Sim. Ele consegue inventar uma máquina, um remédio que cura uma doença. Sim. Então, se você for olhar a disseminação do capitalismo ao redor do mundo, ela também cruza junto com a linha de diminuição de fome, diminuição de pobreza, onde ele foi se instalando. Claro que existem abusos, sempre existem abusos. Sim. É óbvio que existem capitalistas malignos, né? Isso existe em qualquer sistema, em qualquer lugar. Agora, se a gente olhar historicamente... Digamos assim, o capitalismo é o pior sistema de governo se você tirar todos os outros, né? Eu brinco quando a gente vai votar, né? Se você não tem um bom candidato para votar, tenta votar no menos pior, né? Exatamente. Dessa forma. Assim. Você nunca vai encontrar nada perfeito, né? Seja o candidato ou o sistema. Então, eu acho que isso ajuda, sabe? Essa acumulação, ela não vai fazer falta para alguém, na verdade ela vai ajudar a desenvolver novas tecnologias, ajudar a produzir mais alimentos, ajudar a acabar com a fome. Ajudar, é verdade, os empresários, os grandes empresários ajudam a diminuir a fome mundial, produzindo alimentos num custo mais baixo, distribuindo de uma forma mais rápida, mais eficiente. Mas isso passa de um entendimento, Cid, que as pessoas têm que ter, de que na cabeça das pessoas, o governo tendo mais poder na mão, tendo mais impostos, ou enfim, ele vai conseguir auxiliar mais as pessoas. Né? Só que a única coisa que muda é que a iniciativa privada, né, num governo mais enxuto, ela vai ter esse poder nas mãos mais do que o governo, correto? Hein? Ou não? A iniciativa privada ela vai conseguir otimizar a utilização. Vai conseguir otimizar, pois é. E isso, naturalmente, vai gerar mais empregos, mas não necessariamente e também não necessariamente vai mudar o sistema, tipo assim, que essas pessoas têm medo que acabe, né? Muita gente pensa assim, quanto mais, né, a direita chegar no poder, vamos dizer assim, a gente vai perder auxílio, a gente vai perder o Bolsa Família, a gente vai perder o SUS, e assim vai. Como se as pessoas fossem morrer na rua porque a direita vai entrar no poder, as pessoas vão passar fome porque a direita vai entrar no poder. Porque não se mostra, isso que a gente está conversando é interessante, eu sempre gosto de entrar nesse assunto, porque esse é o discurso, né, vamos dizer assim, que as pessoas que são mais para esse lado, vamos dizer assim, né, estadista, né, de esquerda, falam. Enquanto como essa não é verdade, eu acho que seria importante a gente conseguir esclarecer isso, né? Eu fico pensando assim, de uma forma geral, será que realmente os governos estão mais preocupados em trazer assistência social para as pessoas ou se reeleger? Aí que entra o ponto. E outra coisa, né? Nós pagamos as coisas duas vezes, cara. Sim. As pessoas, de forma geral, né? Elas vão lá e pagam imposto para ter o SUS, certo? Mas elas também vão lá e pagam pela educação privada. Então, as pessoas vão lá e elas pagam para ter segurança pública. Mas, sim, por exemplo, uma instituição que eu estou à frente, a gente tem que pagar a segurança privada. Sim. Mas eu já pago imposto da segurança pública. Então. Né? Sim. Aí, educação. A gente paga imposto para educação pública, mas muitas pessoas precisam pagar educação privada. E aí vai, plano de saúde, tantas outras coisas. Um exemplo bem claro, Rafa, bem claro. INSS, né? As pessoas pagam lá o INSS. E cada vez mais vai ficando evidente que
ou essa idade para se aposentar vai ficar mais alta, ou vai chegar um ponto que vai colapsar. Agora até estava dando problema no FGTS, sem falar nas histórias de roubo, de fraude que tem acontecido aí. Então eu te pergunto, quem vai gerir melhor o teu dinheiro? Você ou o governo? Exatamente. E até digo mais. Até porque quais são as intenções de um e de outro? Esse é o grande problema. Quem falou? A intenção de um é se reeleger, né? A intenção de outro, né? Isso a gente está falando dos governos, né? Os últimos governos. A intenção de um é se reeleger. A intenção de outro é gerar mais capital e gerar mais, né? E gerar mais, não só para si, né? Mas para todo o seu ecossistema em volta, que é o empresário. E como eu disse antes, né? O governo não tem dinheiro. O dinheiro do governo é o nosso dinheiro, certo? Então, quem vai tentar gerir de melhor responsabilidade? A pessoa que suou para gerar aquele dinheiro ou aquela que recebeu o dinheiro do nada? Então, porque a verdade é que a gente faz dinheiro e o governo ganha dinheiro, né? A gente faz o dinheiro. Exato. E o governo ganha o dinheiro, né? Ele recebe da gente. Então, quem vai gerir melhor? Você que suou para gerar aquele dinheiro ou o governo que ganhou aquele dinheiro? Né? Então, eu acho que o governo precisaria enxugar muito, fazer isso muito para que funcionasse de uma forma melhor. Para tu ter uma ideia, cara, olha só, como é que os Correios está tendo prejuízo? Como é que Correios, que em alguns ramos que ele trabalha ele não tem concorrência, como a entrega de cartas, como Correios quebra depois de tantos anos de hegemonia, né? Poxa, é complicado, né? Sim. Essas crises nas estatais, crise no Banco do Brasil, dificuldades, como assim, cara? Né? Eu fico pensando. E outra questão é que nós precisamos ter um pouco mais de segurança jurídica. Porque o que acontece? Imagina que você está lá jogando basquete, né? Está lá jogando basquete e de repente apita e é pênalti, porque mudou o jogo para futebol. E você estava na área com a bola na mão. Mas o jogo não era basquete? Né? E, infelizmente isso acaba às vezes acontecendo muito no Brasil, que tá lá o empresário, tá lá o empreendedor, ele pensa, eu vou investir nisso, eu vou fazer agora e daí pá, muda a lei. Muda a lei e não consegue mais fazer. E o imposto novo, cara, quase todo dia, um imposto novo. Aonde vai dar isso? Chega um ponto que não tem, e eu tô realmente preocupado com os rumos que a nossa educação está tomando, certo? Com a questão de paz e liberdade que o nosso país está tomando, né? A gente está com, eu me sinto assim, sabe? Cada dia um imposto novo, a cerca elétrica que é lá ao nosso redor, mas a gente não está tirando a tua liberdade, mas se tu chegar ali dá um choquezinho, né? A cerca elétrica ao nosso redor e um sistema educacional voltado para um projeto ideológico. Sim. E eu acho que não dá assim. Por quê? Porque desse jeito que está, o povo está começando a ficar irritado, está começando a perder a paciência. E eu não quero que o nosso país entre em guerra civil, eu não quero que o nosso país quebre financeiramente. Eu só quero ver o povo livre como Deus o fez para si, sabe? O povo livre para empreender, o povo livre para prosperar. Eu acho que uma das melhores coisas que o governo pode fazer é não atrapalhar. Sim. Né? Um governo pequeno, focado em coisas simples do dia a dia, sabe? Em pequenas organizações ali do dia a dia, e deixa a coisa rolar, deixa a coisa avançar, deixa fluir. Isso aí é o que, né, eu penso do mesmo jeito, Cid. E caminho que o Brasil está tomando, infelizmente, é para o oposto daquilo que a gente está conversando, né? Daquilo que nós estamos falando aqui agora. Ao que indica, cada vez que um Estado maior, né? A gente vê até pelos governos, né? Muitos ministérios, né? Cada vez mais há um aumento de salário, as contas públicas cada vez mais altas, naturalmente vai existir uma demanda, né, maior de impostos para isso. Mas então, Cid, eu acredito que nós só vamos conseguir ter um progresso, né, tanto na parte econômica quanto na parte, né, na geral como cidadãos brasileiros, né, quando houver uma educação que leve para a liberdade, né, para essa liberdade que a gente tanto estava falando, né, daí do direito de você decidir entre, né, se você quiser ser um estadista, se você quiser ser alguém mais à esquerda, né, mas tem o direito, se você quer ser de esquerda, se você quer ser de direita, se você quer defender o liberalismo ou se você quer defender algo mais trabalhista, é um direito seu. Exatamente. Mas que isso seja posto, né, a direito do estudante, né?
o estudante consiga ter esse direito de escolha, né, daquilo que ele vê como certo. E quando isso acontecer, eu acredito que de fato nós vamos ter aquilo que é uma democracia, que tantos chamam, né? Exatamente. Porque, infelizmente, hoje a gente tem uma democracia, sim, né, uma democracia se a gente for falar da questão eleitoral, né, mas dentro do sistema educacional a gente tem um sistema que pendula muito mais para um lado de esquerda. Então, eu acredito que, né, não sei se talvez se a palavra certa é politicamente falando, mas para mudar isso é necessário que haja um discurso que se equipare a esse discurso raso. Então talvez nós construímos ali um discurso que leve ao cidadão brasileiro a ter essa compreensão de que o empresário não é o explorador, o problema não são as pessoas que estão com poder, né, que têm os meios de produção, esses não são os vilões do Brasil, mas sim aqueles que querem colocar suas ideias à força, custe o que custar, inclusive se custar o silêncio das pessoas. Eu acho assim que se nem Deus tirou a liberdade do ser humano, quem somos nós para tentar tirar? Exato. Rafa, eu quero que tu seja tão livre que tu possa até discordar de mim. Acho que tem uma frase, inclusive, né, diz assim: posso discordar de tudo que você falar, mas mas vou lutar até o fim pelo direito de você dizer, né? De você dizer, exatamente. Dizer, né? Eu acho que isso é o fundamento de tudo, né? Nós temos que ter essa liberdade, né? Então eu acho que a gente poderia dizer assim para quem está nos assistindo que seria muito importante que você pudesse lutar pela liberdade, que você pudesse se sentisse assim vocacionado, né? Sim. Ser um bom professor que faz a diferença, Sim. sabe? A palavra aluno, ela vem de sem luz. Olha que interessante. Então a ideia do professor é o quê? É aquele que traz luz. Agora, uma vez que o professor trouxe luz, o aluno vai escolher o caminho que ele vai caminhar, né? Ele agora vai conseguir escolher se ele vai para a direita, porque agora ele está vendo os caminhos que existem. Os caminhos. Exatamente. Então, o professor ele não vai arrastar por um determinado caminho para a direita ou para a esquerda, ele vai simplesmente jogar luz. Ele vai jogar luz para que o aluno veja as possibilidades e ele possa escolher o lado que ele quer caminhar. Eu acho que é um pouco subestimar a inteligência das pessoas quando a gente quer determinar para que lado elas têm que ir. Eu acho que é subestimar a inteligência das pessoas. Eu acho que é subestimar a inteligência das pessoas quando um governo tenta tutelar as decisões do povo e cercear suas liberdades. Afinal de contas, quem é melhor do que quem? Sim. Né? Exatamente. Que as pessoas tenham a liberdade de escolher, mas a responsabilidade de encarar as consequências das suas escolhas. Exatamente. Porque se você tira do povo a capacidade de escolher e decide por ela, eu gosto de dizer o seguinte: quando você decide algo por alguém, você é responsável pela consequência. Se um governo decide algo por nós, ele é responsável com aquilo que vai acontecer conosco. Quando um governo decide a forma arbitrariamente que tem que acontecer economia, saúde, educação, ele é totalmente responsável por aquilo que vai acontecer na nação. Sim. E dentro do que a gente tem visto historicamente, quando isso recai num poder centralizado, as consequências são ruins. Felizmente o Brasil ele caminha para esse lado, mas eu não acredito que seja uma batalha perdida. Eu acredito que existe muito a se fazer ainda, eu acredito que existe muito ainda a se lutar. E defender isso do modo como Jesus nos ensinou é fundamental e é o jeito mais correto, né? O jeito mais justo a se fazer. Então, sem violência, amando, tendo compaixão com seus inimigos, tendo compaixão com aqueles que discordam de você, amando aqueles que podem até desejar que você morra. Acontece, mas fato é que nós não podemos tornar mal com mal, mas vencer o mal com o bem, como nosso Senhor Jesus disse, né? Exatamente. Sim, a esposa do Charlie Kirk, quando, né, em discurso, né, ela falou que perdoa, porque Jesus, né, mandou, né? E na cruz Jesus disse, né? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Talvez todas essas pessoas que, né, têm esse ódio, isso não está falando de lado, a gente não está falando mais de esquerda e de direita, mas todas as pessoas que têm esse ódio contra o seu oponente político, elas são pessoas que estão cegas.
E a gente tem que lutar para poder, através da educação, através do respeito, através da humanidade, através do amor, ajudar com que essas pessoas possam enxergar o que de fato é a política, o que de fato é uma economia, o que de fato são as coisas que podem mudar esse país, né? Eu diria assim, não tenha políticos de estimação. Exato. Porque tente descobrir o que é certo e o que é errado. O que é bom e o que é mal. O que é ético e o que é antiético. Em vez de a gente tentar terciarizar para um Messias humano, porque para mim Messias é Jesus Cristo, mas em vez de a gente tentar terciarizar para uma figura messiânica, um político de estimação, que a gente possa entender o certo e o errado, o bom e o mal e fazer a diferença. Porque existe certo e errado, existe bom e mal, existe moral e amoral, ético e antiético, existem essas coisas. Então, quem sabe você que está nos assistindo possa nesse momento começar a pensar talvez em sair de trás aí da tela do celular, né, do computador, e quem sabe você se tornar um professor, quem sabe você se tornar um vereador, um prefeito, um presidente, por que não, sabe? E ser um agente de evolução, não de revolução, de evolução da nossa sociedade. Porque uma das coisas principais que Jesus veio nos mostrar é tornar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O que isso mostra? Uma conexão entre as gerações. A gente precisa começar a trabalhar num projeto de país, e aí não digo como política, sabe? Mas de ver um país que avança, de ver um país que dá certo, de ter uma unidade pelo bem comum. Não tentar apagar até o que o adversário fez de certo só porque ele é de partido de oposição, mas de entender o bom e o mal, o certo e o errado, em vez de só pensarmos em destruir. Eu não quero que ninguém morra, eu não quero mal de ninguém, eu quero que nós possamos elevar a nossa conversa política, econômica, social, histórica do Brasil, elevar o nível para um nível de conversa, de diálogo, de conexão, não um nível de raiva, de haters, desse tipo de coisa, sabe? E tem alguns livros aí, né, que eu gostaria de citar aqui, né, um que mexeu muito comigo foi esse aqui, do Paulo Vieira, O Poder da Ação. Tem gente que diz assim, não gosto de coach, não sei o quê. Olha, sinceramente, esse aqui, até o momento, é o único coach que eu gostei. E é um cara sério, um cara de credibilidade. E eu sempre andava pelas ruas por aí, ficava pensando, Deus, tem tanta casa, por que eu não tenho uma casa? E quando eu li esse livro, eu entendi que eu tinha que fazer alguma coisa. Sabe, que em vez de ficar só esperando pelos outros ou por alguma coisa, eu tinha que fazer alguma coisa. Eu consegui comprar meu apartamento, graças a Deus, inspirado pelas atitudes práticas que ele evoca, que ele chama. Tem também esse aqui, que eu ia citar, acabei não citando, que é do George Orwell também, de 1984, onde ele mostra um lugar distópico assim, né? Onde tem câmeras por tudo e controla tudo. E é interessante a gente pensar, por exemplo, que hoje lá na China tem câmera por tudo, controla tudo e tem até créditos sociais, né? Dá uma pesquisada aí depois, você vai ver coisa impressionante sobre isso. E tem também esse aqui, 12 regras para a vida, um antídoto para o caos, do Jordan Peterson, que vai ajudando a gente a ser, desculpa usar essa expressão, menos idiota, vai ajudando a gente a ter uma percepção melhor. E esses aqui, Rafa, eu escrevi quando era grisote, tá? São livros de poesia, eu sei que tu é poeta também, né? Claro. Ó, pessoal, dá uma olhada lá no Instagram do Rafa. Qual é o teu Instagram, Rafa? Rafa Ávila, a gente deixa na descrição do vídeo. Ele é poeta, gente, e escrevi quando era ali adolescente, falando bastante dos dilemas da vida e tudo mais, né? República do Devaneio. O outro é comprido demais o nome, né? Nem todas as perguntas têm respostas, mas todas as respostas têm perguntas. Um título muito interessante, né? O título já é mais do que um tweet do... O título já fala muito. Amém, Rafa? Amém! E a gente então encerra esse podcast. Queria agradecer a todo mundo aí que assistiu, todo mundo que esteve com a gente aí até agora. Lembre-se, né, que nem o Cid falou, né, que a gente não tenha políticos de estimação, que a gente lembre que o nosso Salvador já veio, já se sacrificou por nós, e é a Ele que nós temos que ter a nossa fé, a nossa esperança, não em homens. Qualquer homem pode, nos decepcionar, mas Jesus nunca vai nos decepcionar. E que a gente tenha essa liberdade que Jesus deu pra gente, e que a gente olhe sempre com crítica, mas com respeito,
a todos os nossos adversários e até mesmo as pessoas que também, né, concordam com a gente. Tem uma frase que eu acho muito interessante, que agora eu não vou lembrar o autor dela, mas que fala assim, né? Ele não acredita que colocar uma pessoa X no poder seja a solução, uma pessoa boa, mas sim criar todo um contexto para que até uma pessoa ruim faça o bem, né, no poder, através do contexto político que ali esteja. Então, que a gente possa sempre estar cobrando, sempre estar defendendo aquilo que a gente acredita e principalmente amando e tendo compaixão com todos os... Que na real, o povo gera o governo e o governo gera o povo, né? É isso aí. O cara que está lá no governo, ele saiu da sociedade ali e entrou para o governo, né? Exatamente. E ele molda o povo e o povo molda ele, então um pouco dessa crise que a gente vive desde que a República começou. Desde que a República começou, ela é uma crise que a culpa é de todos nós, que fazemos parte desse processo eleitoral aí. Mas eu acredito que daqui para frente a gente vai começar a pensar mais sobre isso e começar a fazer coisas melhores. Quem sabe, Rafa, a gente possa ter outras conversas como essa, ter outros convidados, né? Com certeza. E avançar nesse sentido aí. Esse aí é o primeiro episódio desse projeto, né? Mas aí nasce realmente uma intenção de poder transformar aquilo que tiver ao nosso alcance e incentivar mais pessoas a entrarem junto com a gente nesse propósito de transformar mentes e, né, fortalecer essa ideia de progresso para o nosso país. E você, certo? E você que ficou até aqui, olha, você é corajoso, hein? Parabéns! Você nos acompanhou até aqui. Por favor, curta esse vídeo, compartilhe, mande para os seus amigos, para os seus conhecidos, para que a gente possa assim entender se isso que estamos fazendo aqui é relevante, se isso de alguma forma contribui para a nossa sociedade. Até mais! Até!